Fala pessoal, tudo bom? Então hoje vamos conversar um pouco sobre alguns conceitos importantes para que possamos entender o ano de 1964. É possível chamar os 21 anos de governos militares de ditadura? A ruptura institucional que levou aos governos militares pode ser chamada de golpe? Pode ser chamada de revolução? É sobre isso que a gente vai conversar. Lembrando que os conceitos que serão aqui apresentados estão melhor desenvolvidos neste livro chamado O que você ainda não sabe sobre 1964, Ideologia e Polarização na Guerra Fria do Brasil. Bora lá. Então, o conceito de ditadura, ele nasce na chamada Antiguidade Clássica, tá? Durante a República Romana, e tratava-se da delegação, por meio do que seria o Congresso na época, né, de um determinado líder político para a condução de Roma durante períodos de graves instabilidades, de graves crises. Então, este ditador, que era escolhido de forma institucional, ele exercia um poder concentrado, acumulado durante período determinado por aqueles que o elegiam. Dessa forma, este líder com poderes concentrados teria melhores condições de, durante um período determinado, enfrentar essas graves crises. Dado o contexto e a característica de que a maioria dessas crises se tratavam de crises bélicas, ou seja, de conflitos com nações estrangeiras, né, ou esse conceito de nação é mais contemporâneo, mas enfim, o que seriam chamados de povos bárbaros, deu-se a propensão natural para que este líder político, escolhido, o ditador, fosse um líder militar. Daí, então, nós temos uma certa origem, né, um nascimento ou uma aproximação desse conceito de ditador com uma concepção militarista. Importante dizer que, após sanado o problema, após superada a crise, este líder político, ditador, se recolhia e a república voltava à sua normalidade institucional. De forma que a ditadura nasce, então, pasmem, como uma ferramenta institucional para problemas, para crises. Este conceito, é claro, vai se transformando ao longo da história, sendo empregado de novas formas, até ser encontrado finalmente na Revolução Francesa, quando então o autoproclamado, né, governo jacobino de Robespierre promove aí uma concentração de poderes a fim de promover a sua revolução. Vejam como as palavras começam a se aproximar, então, neste momento, a ideia de ditadura com a ideia de revolução. Falaremos sobre o conceito de revolução mais adiante. Karl Marx foi um estudioso da Revolução Francesa, e a partir dela ele entendeu que a ditadura do proletariado, dirigida por uma classe social específica, que seria o proletariado, visaria então consolidar as transformações necessárias pelos quais a humanidade deveria passar. Esse estágio intermediário, conduzido então pelo proletário, intitulado de ditadura do proletariado, seria necessário, segundo Marx, para prover a destruição do Estado burguês e o surgimento da sociedade sem classes, com a abolição da burocracia, da polícia e do exército permanente, comportando o exercício da violência por todo o período transitório. Quem organiza estas informações dispersas pelos escritos de Marx é o cientista político Norberto Bobbio, tá, em seu dicionário de política. O marxista Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, deu continuidade a esse conceito de ditadura do proletariado. Segundo ele, a ditadura do proletariado visa reprimir a liberdade dos opressores e capitalistas. O esmagamento dessa minoria é natural e custará menos sangue do que as revoltas de escravos, servos e operários. Lenin diz isso no livro chamado O Estado e a Revolução. Essa concepção, um tanto quanto abstrata, de ditadura do proletariado que eu acabei de descrever, era uma das hipóteses de ditaduras discutidas no contexto da Guerra Fria brasileira, no contexto de março de 1964. Então, os escritos das esquerdas clandestinas, que podem ser encontrados na internet, mas que também podem ser encontrados na coletânea organizada por Daniel Arão Reis e Jair de Sá, indicam que aqueles grupos armados tinham esta proposta, que acabo de descrever, de ditadura, a ditadura do proletariado. Então a luta contra a ditadura militar seria pela implantação dessa ditadura do proletariado, uma concepção, sim, abstrata, né, repleta de questões subjetivas e ainda em processo de discussão naquela década. Pois bem, mas quais eram os demais projetos de ditadura em curso, ainda que não fossem chamadas de ditadura? Eu defendo no meu livro, O que você ainda não sabe sobre 1964, que os militares haviam herdado de doutrinas e de pensamentos anteriores que nos remetem à proclamação da República uma concepção muito particular de ditadura positivista. Essa ditadura positivista resgata
uma certa inspiração na tradição romana, sobre a qual comentamos aqui no início do vídeo, e ela possui uma ênfase no poder executivo, tá? A ser conduzido aí por uma aristocracia, ou seja, uma elite, não necessariamente uma elite econômica ou elite intelectual, mas uma elite, um grupo específico, que no caso 64, podemos interpretar que tenha sido os militares. Esta elite, então, este grupo, esta aristocracia, exerceria o poder em detrimento do legislativo, que funcionaria como braço auxiliar, e esta elite seria responsável por conduzir a modernização conservadora, tá, rumo a um estado positivo, segundo a concepção de Augusto Comte. Então lembremos, quando estamos falando de positivismo, estamos falando de Augusto Comte. Se para Karl Marx nós atravessaríamos os estágios do capitalismo e socialismo rumo a um comunismo, para Augusto Comte os estágios seriam outros, tá? A humanidade passaria por um estágio teológico, depois um estágio metafísico e, por fim, um estágio positivo. Características, então, deste governo positivista. Estamos falando aí de um governo central, forte, reformista, com certo desprezo pelo legislativo e judiciário, e no Brasil nós podemos encontrar resquícios deste tipo de governo sobre o qual me refiro no governo de Getúlio Vargas, que era um positivista, muito influenciado aí pela própria região em que iniciou sua carreira política. Estou me referindo ao Rio Grande do Sul, o lugar em que, segundo Ricardo Velez, deu-se aí a maior concentração, né, de ideias positivistas na política, pelo menos durante ali a chamada República Velha, né? É possível perceber que no contexto de março de 1964, durante a nossa Guerra Fria brasileira, que a ideia de democracia que hoje carregamos não era a única no tabuleiro político. Ela existia, havia líderes políticos que levantavam a sua bandeira, mas havia líderes políticos proletários, militantes, militares, que defendiam concepções muito particulares de ditadura. Embora esta palavra nem sempre tivesse ali empregada, nós podemos encontrar as características dos projetos apresentados como análogas ao que se encontra no conceito contemporâneo de ditadura segundo a ciência política. No contexto contemporâneo, Norberto Bobbio nos dirá que a palavra ditadura adquiriu uma certa carga ideológica, muitas vezes utilizada para contrapor uma concepção de democracia. No entanto, a fim de sistematizar esse conceito, ele apresenta esse dicionário de política, que a ditadura contemporânea muitas vezes pode ser caracterizada pela ausência, né, dos três poderes idealizados pelo Montesquieu, extensão do poder além dos limites ordinários, duração não antecipadamente fixa e precariedade das regras de sucessão de poder. Ou seja, quando não temos regras muito bem definidas, quando temos uma instabilidade, né, no que se entende aí dos três poderes constitucionais, executivo, legislativo, judiciário, ou sobreposição de um sobre o outro, ou quando nós temos aí uma extensão do poder além dos limites, ou seja, há uma Constituição que delimita poderes e esta Constituição é violada, temos poderes além dos limites. Nós temos então, neste momento, um flerte com a concepção de ditadura. Sobre o caso de 1964 ainda, nós temos a hipótese do regime militar. O conceito de regime militar também é encontrado no dicionário de política e é definido como um regime ou governo de intervenção cuja legitimidade foi delegada por civis, visando estabilidade política e econômica não alcançada pelo governo civil que antecede a intervenção. O Brasil é citado no dicionário de política como um exemplo típico do que seria um regime militar. Lembremos, a ideia de regime militar não anula, mas dialoga com a ideia de ditadura. Lembremos que na reunião de 13 de dezembro de 1968, que instituiu o ato institucional número 5, aquele considerado o ato institucional mais duro dos governos militares, neste momento, nesta ocasião, nesta reunião, a palavra ditadura foi mencionada. Tá? O áudio está disponível no YouTube, inclusive você consegue encontrar, e ali, entre aquelas lideranças militares e civis, deu-se um consenso de que uma ditadura necessitaria ser implantada, tá, para conter o que naquele momento se entendeu como uma certa ameaça institucional, econômica, enfim. Talvez por isso existam historiadores, poucos, como é o caso do professor Marco Antônio Villa, já citado, que defende que o período entre 64 e 68, ou seja, sem ato institucional número 5, não pode ser chamado de ditadura. A mesma coisa o período 1979, com a extinção do AI-5, até 1985. Quanto às violações ocorridas, então, neste período 64-68, onde não há vigência de AI-5, o argumento é que elas podem ser encontradas em outros períodos da história brasileira e sem necessariamente serem categorizadas em um contexto de ditadura. Tá? Então, para o professor
Marco Antônio Villa, por exemplo, este período 64 e 68 é uma herança da nossa tradição brasileira autoritária de democracia em desenvolvimento, uma democracia que ainda está em desenvolvimento e que eventualmente flerta com esses resquícios de autoritarismo. Então, o professor menciona aí no caso de 64 e 68 as eleições que ocorreram, menciona aí os eventos culturais, menciona, por exemplo, as passeatas, né, inclusive de protesto ao governo, de forma que no entendimento do professor uma ditadura não permitiria, né, nem o início, não permitiria o início de uma passeata de protesto, não permitiria que intelectuais se organizassem, fossem às ruas. A partir de 79, nós temos o restabelecimento, né, da imunidade parlamentar, temos o fim do AI-5, o fim da censura, temos a própria anistia, tá? Temos vitória da oposição em vários estados, coisas que, no entendimento do professor, não podem ser inseridas em um contexto de ditadura. Essa visão não é consensual na historiografia, tá? Hoje a historiografia cataloga ali, né, o período de ditadura civil, militar, eventualmente ditadura civil empresarial militar, entendendo aí que houve um conluio, né, entre militares e setores políticos que empreenderam aí em conjunto um autoritarismo que pode sim ser caracterizado como ditadura. E você, o que você acha? Foi ditadura, não foi? É possível chamar de regime militar, ditadura militar? Posso chamar dos dois? Eu entendo que sim, e é isso que eu defendo no meu livro, tá? Convido mais uma vez, o que você ainda não sabe sobre 1964, ideologia e polarização na Guerra Fria do Brasil. Aqui eu discuto com um pouco mais de liberdade, né, com mais tempo, com mais páginas, essas ideias, referenciando as devidas fontes, e fica para o próximo vídeo, então, a discussão sobre o conceito de revolução, contra-revolução, golpe de Estado e contra-golpe. Obrigado.